tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje o programa pós-carnaval vem falar sobre tecnologia, sobre carnaval e outras cositas mais. Aqui no Politizando e Polemizando a gente fala sobre todas as coisas, não é mesmo? E para me ajudar nessa conversa, eu e Vi Fávero recebo hoje a Manu, como todas as quartas-feiras. Bem-vinda, Manu, tudo bem? Olá, tudo bem a todos? Muito boa noite. E temos um convidado que andou participando de tudo, né? Ele faz tudo mais um pouco. Deixa eu ver para não errar o nome deste homem. Gabriel Miceli, é assim que fala, Gabriel? Isso mesmo, Gabriel Miceli com um L só, por favor. É Miceli com um L só, hein, gente? Bom, ele é um dos responsáveis pelo Parque Tecnológico, então a gente vai falar sobre tecnologia hoje. Afinal de contas, todo mundo usa uma tecnologia, alguns reclamam bastante dela, né? Você já deve ter ouvido um monte de coisa a respeito de tecnologia, mas no fim das contas, todo mundo precisa dessa tecnologia. Antes da gente começar, e eu vou começar justamente com o Gabriel, eu peço para você que está em casa, curta, comente e compartilhe o nosso programa. Eu tenho certeza que ele pode fazer a diferença na vida de um monte de gente. Olha, antes de eu falar com o Gabriel, ele é advogado, pós-graduado em ciência política, diretor técnico do Parque Tecnológico, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. É suplente de vereador, também é embaixador do Politize, diretor adjunto da OAB de Santos e presidente da Comissão de Informação Política e Cidadania da OAB de Santos. Esse também é um tema bastante pertinente aqui no nosso programa, né, Manu? Com certeza, tem tudo a ver aí com Politizando e Polemizando. Tem tudo a ver. Muito bem. Bom, Gabriel, sobre o Parque Tecnológico, ele começou a funcionar em 2014, não é isso? É isso, uma boa noite a vocês, muito obrigado, boa noite a todos os ouvintes, obrigado pelo convite. A lei de criação do parque, ela acompanha uma série de outros parques que foram criados pelo Estado de São Paulo, uma estratégia do Estado de São Paulo de promoção à pesquisa e inovação em regiões estratégicas, então a Baixada Santista com o Porto Tecnológico, com Porto, com diversas vocações econômicas, Santos, na Baixada Santista, foi escolhida para sediar um parque que tem, portanto, uma vocação regional. E hoje eu estou lá como diretor técnico, contribuindo na condução do parque, que foi criado por lei em 2013, tem as suas atividades iniciadas por volta de 2014. Em 2020 ganha uma sede nova, um prédio numa área de 7 mil metros quadrados, 7 pavimentos e imensos desafios proporcionais ao seu tamanho e à sua vocação. Eu passo lá em frente e vejo, caraca, um universo aí dentro. Então, para quem não sabe onde fica o Parque Tecnológico, ele ocupou um espaço que era de um colégio, ocupado agora mais recentemente pela Prefeitura de Santos, né? Ele ocupou o espaço onde era o estacionamento desse colégio, e eu acompanhei desde a construção, porque eu trabalhava naquele prédio onde é o polo da UAB, da Universidade Aberta do Brasil. Então, eu acompanhei desde a primeira pedra a ser tirada daquele chão, para a construção desse espaço aí. Enfim, o Parque Tecnológico, ele tem uma característica de estar em Santos, região portuária. Então, a ideia, né, Gabriel, é unir o desenvolvimento das atividades tecnológicas com as atividades de logística
e mais ligadas às questões portuárias, não é isso? A gente tem como estratégia não se limitar apenas à atividade portuária e entendendo aqui também toda a cadeia que liga a atividade portuária, né? Seja a atividade portuária em si, propriamente dita, a cadeia logística, que está absolutamente interligada com a atividade portuária, e também os impactos ao meio ambiente, os impactos à cidade que a operação portuária, que o porto causa em Santos, na Baixada Santista, no oceano. Isso tudo é objeto de preocupação nossa aqui lá no Parque Tecnológico. E nós temos duas grandes frentes de atuação enquanto fundação pública. E é importante fazer uma distinção, né? Nós somos uma fundação pública, portanto, ligado ao poder público municipal. Nós cuidamos da gestão do Parque Tecnológico, que é uma área de 9 bairros aqui de Santos. Inclusive, nessa área, há uma lei de incentivos econômicos para que empresas de base tecnológica se instalem nessa região e usufruam desses benefícios. Mas também nós cuidamos da gestão desse prédio novo, que nós estamos implantando um hub de inovação nesses 7 pavimentos que nós temos, 7 mil metros quadrados de área, absolutamente novos, uma oportunidade incrível. E enquanto hub de inovação, nós queremos tornar aquele ambiente absolutamente atrativo para empreendedores, startups, universitários, professores universitários, pesquisadores, empresas de tecnologia, empresas que querem inovar e ainda não têm uma área de inovação e precisam promover uma inovação aberta e querem encontrar naquele local um lugar fértil para respirar novas ideias, novas oportunidades. Então, o nosso principal objetivo enquanto fundação, a Fundação Parque Tecnológico, é a promoção do desenvolvimento econômico aqui da nossa região, com base na inovação e na inclusão social por sermos públicos. É uma preocupação premente nossa no dia a dia. E sim, a atividade portuária, pelo capital que ela movimenta, pela mão de obra que ela emprega, por todas as empresas que estão presentes aqui por conta da atividade portuária, é um dos nossos objetos de preocupação e nós temos dedicado projetos, programas, contatos, relações institucionais, relações com as universidades, para que a gente estreite esse relacionamento com o porto e que possamos, a partir do Parque Tecnológico, promover a inovação neste que é o maior porto da América Latina e que pode ser e deve ser o porto mais inovador, o porto mais tecnológico da América Latina e, por que não, do mundo. Nós temos potencial para isso. Precisamos investir nessa área, precisamos trazer todos os atores envolvidos e importantes para que esse processo aconteça. Então, acho que você meio que já respondeu de como a população pode usufruir desse espaço. Então, seja pessoa física como pessoa jurídica, como uma empresa pode chegar lá e falar, olha, tô precisando de uma tecnologia aqui, uma inovação, vocês podem me ajudar? Esse é o primeiro passo. A gente quer ser essa ponte, a gente quer fazer... alguma inscrição, algum pré-requisito que precisa ter, Legal. Ou não, é livre a todos? Importante a pergunta, Manu. A gente tem diversas formas de atuação também ali para ocupação desse prédio, para ocupação desse hub e até os serviços que a gente oferece para a população e para os empresários. Só a título de exemplo, a gente já rodou 2 programas em parceria com o Sebrae de São Paulo e com a Associação Brasileira de Startups, num programa que a gente chama de pré-aceleração, é o programa Start. Nós rodamos a primeira edição no final de 2021 e rodamos mais uma edição em 2022, com startups de diversos segmentos, ajudando com que elas desenvolvam o seu MVP, o mínimo produto viável, que elas consigam definir exatamente o que elas querem entregar, quais são as dificuldades que ela tem naquele momento inicial de formação de uma empresa. E quando a gente fala de startup, nada mais é do que uma empresa de base tecnológica que desenvolve soluções que podem ganhar escala sem ter o mesmo investimento. Então, a gente não precisa abrir várias unidades de um estabelecimento para ganhar escala e atingir novos clientes. A exemplo disso, Uber, iFood, Airbnb foram startups em algum momento. Então, além desse programa, a gente rodou também com esses 2 parceiros, Sebrae e a Associação Brasileira de Startups, o programa Marine Startup Lab. Esse sim, um programa voltado e focado exclusivamente para o porto. E aí nós selecionamos 22 startups que participaram desse programa de pré-aceleração. Nós traremos novos programas para as startups, além desses, nós replicaremos esses programas e também ofereceremos programas num novo para startups que estão em outro estágio, né, num estágio já mais avançado. E além desses programas focados nas startups, a gente também ofereceu programas voltados para a população. E aí, respondendo a sua pergunta, o que nós proporcionamos lá? Nós fizemos um programa voltado exclusivamente para mulheres, falando sobre empreendedorismo e tecnologia. Esse ano, inclusive, nós vamos rodar a edição
da tecnologia para essas mulheres e outras poderão participar, não só as que fizeram o módulo empreendedorismo. E esse programa ele teve como foco a injeção de mulheres no mercado de trabalho de tecnologia. O segundo programa que a gente rodou para a população, e no dia que esse programa está indo ao ar, esse podcast, com muita alegria, já antecipo aqui, né, um spoiler, nós estaremos divulgando os resultados do programa Cérebro Ativo, que foi um programa que a gente ofereceu para a população 60+, aqui da Baixada Santista, com grande participação da população santista. E o foco desse programa, que foi um programa desenvolvido em parceria com a Isgame, que é uma startup voltada para o desenvolvimento de games. Contamos com o apoio da Prefeitura por meio da Coordenadoria de Políticas para a Longevidade. E esse programa ele é uma ginástica, uma academia para o cérebro, a partir de jogos digitais e do desenvolvimento de jogos digitais. Então, de 4 turmas que nós formamos com idosos participantes desse programa, 2 do módulo avançado estiveram lá conosco ao longo de 4 meses desenvolvendo jogos digitais. Eles criaram os jogos, foram eles que formularam e desenvolveram os jogos digitais. Mas não é mero entretenimento. Essa metodologia ela tem respaldo científico e ela é comprovadamente uma metodologia que previne o declínio cognitivo, inclusive para Alzheimer. Então, nós rodamos esse programa, nós tivemos acompanhamento de profissionais ao longo do desenvolvimento desse programa para atestar como estava a capacidade cognitiva dos participantes. Isso, uma gerontóloga certificada, pesquisadora, ela acompanhou os participantes no início, durante e ao final do programa. E o resultado, o spoiler é que tivemos um resultado absolutamente positivo daqueles participantes. Então, foi um programa que rodamos na versão piloto, instalamos no Parque Tecnológico uma empresa desenvolvedora de games e ele vai se tornar uma política pública no município, porque caramba, olha que legal, gente. Os idosos eles têm muitas oportunidades de atividades físicas que contribuem sim para a prevenção do declínio cognitivo, mas que não são suficientes. E esse programa ele vem como mais uma ferramenta para a prevenção e para a saúde da população santista em termos de política de longevidade. E também, nessa quarta-feira, a Prefeitura de Santos vai já reconheceu, mas dará um certificado para o Parque Tecnológico em reconhecimento à importância desse programa com viés social inovador aqui no município e no Brasil, com certeza, um programa oferecido pelo município de forma gratuita para a população. Poxa, que bacana, hein, meu? A gente precisa de mais programas como esses, e mais do que isso, a gente precisa dos programas e precisa dar visibilidade, porque muita gente nem sabe que esses programas existem, que o Parque Tecnológico existe, que é para a população utilizar. E aí, já que você começou a falar desses jogos, quando a gente fala em tecnologia, normalmente pensa-se apenas no que é digital, no que é virtual, em robótica, em coisas desse gênero, né? Desse tipo. E aí eu queria que você explicasse para a gente, quando você fala em tecnologia, de quais tecnologias você está falando? É para as pessoas ficarem, terem mesmo a informação, né? Porque uma caneta é um instrumento tecnológico. Então, é bom a gente explicar de que tecnologia falamos aqui. Legal. A tecnologia ela é muito mais abrangente do que exatamente como você trouxe, ela é muito transversal a várias áreas, ela é muito maior do que a tecnologia puramente digital, do smartphone, do aplicativo. É que a gente está acostumado hoje com essa tecnologia na palma da nossa mão. Sim. E é esse, claro, um dos focos lá no Parque Tecnológico, são essas tecnologias de base digital, de base tecnologia da informação, marketing. A gente tem diversos segmentos que são o foco de atenção do Parque Tecnológico. Mas a título de exemplo, nós temos uma incubada que desenvolveu e está desenvolvendo uma ração para animais a partir de uma larva, que eu não sou biólogo, eu não vou conseguir lembrar especificamente qual é o nome dessa larva, mas eu sei que a forma como ela transforma essa larva em alimento é uma inovação e é uma inovação tecnológica. E está lá brigada conosco na nossa incubadora de empresas. Então, nós temos alguns focos que são dados exclusivamente pela lei de criação do Parque Tecnológico, então merecem nossa atenção e são para as quais os programas são voltados, mas tecnologia ela é muito mais abrangente e muito maior do que puramente uma tecnologia digital, como se resume hoje em dia, né?
Caramba, olha só, Ive, que bacana, hein? Uma larva vai se criar uma comidinha pro animal ali. Olha, Bacana, bem bacana. Se torna um projeto viável, barato, sim, as Sustentável. pessoas têm mais acesso, mais vantagens, mais possibilidades, né? E é isso que é legal quando a gente fala em tecnologia, é abrir diferentes olhares, é sair da caixinha, né? A Não gente pensar só precisa. no quadradinho, no cartesiano, e abre para diferentes possibilidades. Isso que é bacana quando a gente pensa em incentivo à pesquisa, à tecnologia. Isso é e legal. também por essa questão de uma política social, porque não é todas as pessoas que têm condições de ter a tecnologia ali a seu favor, seja um cidadão ou então alguém que tem uma empresa e que quer inovar, mas não tem condições, tanto financeira quanto intelectual para isso, e aí vem o Estado, no caso representado aí pelo Parque Tecnológico, de fornecer esse tipo de tecnologia de graça, né? Porque em contrapartida eles não pagam nada por isso, né, Vicente? Depende da natureza do relacionamento. Então, esses programas Sim, que eu mencionei, que nós rodamos, eles foram gratuitos para essas startups. A perfeito. incubadora, por exemplo, ela tem um valor estabelecido também por sua criação, pela portaria que é de 2017, que está em vigência, que vai ser alterada até para a gente criar mecanismos de flexibilização e de participação no maior conjunto da população, porque hoje os valores cobrados, eles são muito abaixo de mercado. Então, a título de exemplo, Perfeito. para que alguém esteja na incubadora de empresas hoje do Parque Tecnológico, na primeira modalidade, que é não residente, ou seja, ela não precisa ter uma cadeira ali, não precisa ter uma sala para desenvolver o trabalho dela, e é possível, muitas iniciativas não precisam, elas querem ser parte do Parque Tecnológico para ter acesso às universidades, ter acesso aos parceiros, ter acesso aos programas. E isso tudo, bastando estar na É verdade, incubadora, vocês têm você já vários consegue. parceiros, né? Faculdades, né? Muitos. As universidades aqui da região são conveniadas, Perfeito. Sebrae, Senai, Senac, enfim, muitas Muitos. instituições, eu não vou mencioná-las aqui nominalmente porque eu vou esquecer certamente, Aham, porque são muitas. perfeito. Então a gente tem essa facilidade de criar conexões. Mas o plano inicial para quem quer participar da incubadora é de R$ 100. É um valor baixo Muito, para o muito baixo. mercado. Mas, claro, se a gente está falando também de uma instituição que promove a inclusão social, tem pessoas que R$ 100 é muito caro, né? Com R$ 100 certeza. elas priorizam outros gastos. Sim. Então, nós, enquanto fundação pública, devemos subsidiar também a participação dessas pessoas por mecanismos próprios da administração pública. Então, nós teremos programas, como foi esse Cérebro Ativo, como foi o programa para mulheres. O programa para mulheres, só para eu não ser injusto, ele foi feito em parceria com o Senac. Então, o Senac é quem ofereceu bolsa de estudos para que essas mulheres participassem do programa Empreendedorismo e Tecnologia. E o programa com a startup a gente fez de forma gratuita, projeto piloto, e a maior parte dos recursos foram sustentados pela própria startup. E aí, a nova edição, a gente está buscando recursos públicos e privados para garantir uma maior participação da população e novas Sim. edições desse programa. E eu só queria trazer mais um exemplo, assim, que foi bem legal, uma experiência que eu tive com esse programa Cérebro Ativo. Foi uma senhora que eu estava conversando com ela ao final do programa, e ela contando para mim que amou o programa, porque ela tinha um compromisso semanal e ela encontrava com diversas pessoas. Então, legal também que o programa promove sociabilidade para essas Com pessoas. certeza. E o segundo ponto, que foi mais legal, ela falou: eu nunca tive coragem de colocar um cartão de crédito em compra online. Nunca. E semana que vem eu tô indo viajar com meu marido e eu que fiz a reserva do hotel, eu que fiz tudo sozinho, ele ficou até muito Olha. surpreso. E isso foi fruto do programa. Então, essa inclusão digital também é muito importante, porque por mais que ela seja senhora, não é a realidade só de pessoas mais velhas, né? Muitas pessoas têm insegurança, não sabem quais são os mecanismos de segurança e De privacidade na usar a internet. tecnologia, né? Algo Exato, exato. que E é para uma uma outra. responsabilidade nossa promover essa inclusão digital também. Sim, é algo tão banal, né? Que para pessoas mais jovens, ou então que tem a tecnologia na mão de fazer uma reserva online, né? Agora você pega a senhorinha que ele deu de exemplo e fala que foi algo surpreendente, algo inovador para ela. Então, muito bacana. Quantos desses idosos aqui precisam
ir até um banco ou uma lotérica para pagar uma conta. E a gente tem o Internet Banking, você não precisa sair de casa. Não precisa sair de casa. Quantos exato. vão até uma farmácia e de repente tem uma dificuldade na locomoção e isso causa muito transtorno? Pô, você consegue comprar na farmácia online, supermercado Sim. online. Claro que a gente não quer que as pessoas se tranquem dentro de casa, né? Não, Mas há perfeito. facilidades que a tecnologia está aí para E trazer no você dia a falou dia. até em questão de banco, você tem muitas agências fechando por aí, então cada vez mais difícil você ver uma agência física Exato. para você conseguir, enfim, né, ser atendido, principalmente os idosos que não gostam de muito de tecnologia, né, enfim, não generalizando, E a né? gente está vivendo num mundo perigoso também. As saidinhas, né, de banco aí tiraram o sono de muitas famílias, porque são os idosos, infelizmente, e os desatentos, os que são pegos nas saidinhas de banco, né? A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando de carnaval. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Imperium Móveis é sinônimo de tendência, requinte e qualidade. Aqui você encontra produtos diferenciados, tornando o seu lar muito mais atraente e aconchegante. São centenas de itens para você decorar, mobiliar e repaginar a sua casa, disponibilizando diversos produtos à pronta entrega, além de oferecer ideias inovadoras e práticas exclusivas em móveis planejados. Imperium Móveis, trazendo beleza, praticidade e elegância para o seu lar. Conheça também nossa unidade em Praia Grande. O que é oratória? Oratória. É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. E a gente volta. Gente, voltamos para falar da maior ou de uma das maiores festas populares no Brasil. A gente está falando do Carnaval. E eu soube que tem uma pessoinha aqui que curte muito o Carnaval. Eu também curto. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já ajudei a escrever samba de enredo. Gente, é muito, Mentira, muito Ivy. divertido fazer isso. Caraca, olha, É tem que ter uma muito legal mesmo. criatividade, né, misturada com uma vocação ali também, né? Muito legal. É isso aí.
Bom, e aqui em Santos, carnaval antecipado, então a gente está dando notícia velha, mas vale a pena, porque afinal de contas a gente tem que falar do carnaval o ano todo. Ele dá emprego para um montão de gente, é através do carnaval que a gente fala, incentiva a participação popular, a cultura popular, a gente aprende um monte de história do Brasil. Então, falar de carnaval, eu penso que a gente podia falar todos os programas. Quando o Paulo está aqui, a gente fala de futebol. Quando o Paulo não está aqui, a gente fala de cultura, outras culturas, porque futebol também é cultura, né, Gabriel? Com certeza. A gente é engraçado, né? Porque engraçado não, é curioso, porque o carnaval pra gente, ele só acontece em fevereiro, às vezes março, e a gente trata desse assunto nesse mês e depois, quando passa, a gente espera o próximo carnaval Próximo chegar. carnaval. Mas para quem está envolvido, passou esse carnaval, acabando esse carnaval, eles já estão trabalhando para o trabalhando. próximo carnaval, para o próximo Exato. desfile. Quais serão, né, os próximos, o próximo samba enredo, qual vai ser a letra, qual vai ser as pessoas que vão participar, os carros alegóricos, enfim. Os Então, ensaios. os ensaios, o carnaval muita acontece coisa. o ano inteiro para essas pessoas, né? O dia do desfile é apenas a entrega de todo um trabalho que foi construído ao longo de um ano. E concordo muito com o que você falou, é uma festa absolutamente popular, absolutamente conhecida no mundo inteiro, mas ela é de suma importância por resgatar e preservar a nossa cultura, né? Sempre falando desde dos tempos do descobrimento do Brasil, assuntos que são pauta do dia a dia, que são assuntos... eu tô aqui na cabeça falando de assuntos do dia a dia, porque o desfile da escola que eu acompanhei e torci muito, inclusive foi a campeã do grupo de acesso do Carnaval de Santos, falava sobre respeito à diversidade. Foi um desfile muito bonito, um desfile que contou com muita gente, com muita diversidade na sua comissão, na sua composição. E estava lindo demais. E foi, inclusive, Sagrado Campeão, que foi Unidos da Zona Noroeste. Então, realmente é uma festa que precisa ser preservada, que a gente precisa incentivar, precisa participar cada vez mais. Esse foi do grupo. Do grupo de acesso na sexta-feira. Aí o do especial, que foi a Unido dos Morros, Isso, né? isso. Ah, tá. Esse eu não consegui acompanhar, mas o de E sexta-feira que eu campeã, acompanhei estava lindo. contando a história da cidade, né? Contando a história do armênio, que se confunde com a história da Claro, com a cidade. história da Mas foi cidade. legal você falar, Gabriel, da Unido dos Morros, né? Só o enredo já chama a atenção, né? Meu galo pede respeito e diz não à intolerância e ao preconceito. E aí a gente já imagina, mesmo para quem não foi para a avenida, para quem não acompanhou, para quem não gosta de carnaval, mas só do título, a gente, né, do enredo, a gente já consegue imaginar que história contou. A história das religiões, brevemente, né, pedindo respeito, não à intolerância, não ao preconceito, que na nossa sociedade ainda são, mesmo nos tempos atuais, tão gritantes, né? E aí nós três aqui que somos envolvidos com as questões sociais, né? A Manu numa área, eu justamente na área da negritude, né? Por ser militante do movimento negro há tanto tempo, a gente ainda precisa militar nessas áreas, porque ainda há muita intolerância, não só racial, não só de religiosa, né? Mas muitas outras De áreas gênero, de né? Que era uma preconceito que a gente tônica. ainda tem nos dias atuais. Não Eu, acho, eu né? acho que se não houvesse tanto preconceito, não seria algo que muita gente fica falando que agora é muito mimimi, é muita gente falando que a população tá chata. Chata? Não é que tá chata, tá menos tolerante do que antigamente, com piadinhas, enfim. Então, hoje em dia, o pessoal tá realmente se incomodando e tá falando. E aí, quem é o preconceituoso fala isso, né? Que, ai, é chato, ai, porque tá insuportável. Mas não, na realidade é você que tem que... O preconceituoso que tem que mudar o pensamento dele, né? Acho que o que mais gera incômodo, né, Manu, é que hoje em dia tudo que é acusado de mimimi são as questões que a sociedade que não tolera essa intolerância, ela aponta as questões estruturais que sustentam o preconceito, seja racial, de gênero,
religioso. Então, sempre quando a gente aponta algo que, por exemplo, uma piada é algo que socialmente dá estrutura, dá base para uma intolerância, dá base para um preconceito. A língua, né, o nosso idioma, ela tem diversas expressões que também dão sustentação. Então, isso tudo faz parte da estrutura racial, racista, machista e homofóbica que a nossa sociedade foi constituída. E sempre quando a gente aponta o dedo, inclusive um samba enredo desse, apontando o dedo para essas mazelas, são... para quem se incomoda, é porque, né, de alguma forma está dentro dessa estrutura e não está gostando de se enxergar nesse espelho da intolerância e do preconceito. Então, uma manifestação cultural como o carnaval é importantíssima para a gente levantar essas questões e colocar o dedo na ferida. Gritem mimimi, podem dizer o que quiser, mas a gente vai continuar colocando o dedo nessas feridas. Com certeza. E o carnaval, como vocês mesmos falaram, é importante por conta disso, né? Fala toda uma história, uma trajetória, principalmente daqui do Brasil, né? E eles também fazem questão de reafirmar toda a história que a gente teve de racismo aqui no nosso país, que muita gente ainda teima em falar que não existiu racismo aqui no Brasil, que eu acho particularmente um absurdo, né? Tentarem apagar de alguma forma essa questão, e é importante a gente saber o que teve, quais as expressões que eram racistas, todas as histórias que contam por aí, para não se repetir, exatamente por conta disso, para não se repetir. Não é? Pois é isso. A gente precisa que outras escolas, outras agremiações tratem de temas importantes. Aliás, várias agremiações, né? No carnaval de todo ano, a gente vê as escolas do Rio, as escolas de São Paulo, contando diferentes histórias do ponto de vista dos excluídos, né? Ano passado, inclusive, teve uma escola de samba, que agora não me lembro se foi do Rio ou de São Paulo, que contou a história do Grito dos Excluídos, o que é bem legal. O Grito dos Excluídos, que esse ano faz 29 anos de existência, não é à toa, né? Então, é bom, é bacana quando a gente vê essas agremiações contando as histórias que não estão ainda nos livros de história. É importante quando a gente vê isso. Mas eu queria que você contasse para a gente, Gabriel, quais foram as suas impressões lá na Avenida, tanto com a escola vencedora do grupo de acesso, quanto as outras escolas que você pôde acompanhar. Que legal. Muita emoção, muita desorganização, organização. O que você viu por lá? Eu vou começar pelo... Eu vi que foi levantado já uma discussão bem preliminar da possibilidade de alteração do local do desfile. Não sei se vocês acompanharam, mas... São Paulo lá da Zona Noroeste? De tirar ali da Zona Noroeste para um espaço ali da CET, perto do túnel. Na Vila Matias? Desculpa? Na Vila Matias? Por quê? Porque a estrutura ali no entorno do sambódromo, por conta do adensamento populacional, não está mais comportando. Então, uma impressão inicial que eu tive, para chegar ali, o trânsito teve que ser desviado, foi alterado para a chegada do sambódromo, e tinha bastante carro, tinha um fluxo bem intenso ali, também estava próximo do horário do rush, pode ter se confundido também com isso, né? As pessoas retornando para casa, como eu fui na sexta-feira retornando do trabalho, acabou se confundindo. Mas para estacionamento eu sei que não estava fácil para parar o carro, mas ainda o problema na verdade, os carros alegóricos, o lugar para eles ficarem na espera do desfile. Me parece que está saturando ali por conta dos empreendimentos imobiliários que estão se construindo ao entorno, e muito bom, porque está tendo um adensamento populacional, um desenvolvimento muito importante para aquela região. Mas é uma discussão bem preliminar, não está se dizendo nada que daqui a poucos anos isso será alterado, e acho que nem deve. Acho que a gente precisa valorizar aquela região e ter essa manifestação cultural naquela região. É muito bom. Eu tive a oportunidade de quase desfilar numa escola, eu acho que foi a Unidos do Morro, eu não quero cometer um equívoco aqui, eu acho que era há cerca de 7 anos atrás, faz bastante tempo. E quando eu estava com vários amigos indo para o desfile, a gente tinha esquecido alguma peça de roupa, e eu e um amigo que esquecemos, precisamos retornar correndo para casa para pegar. E aí quando a gente chegou no sambódromo,
nossos amigos estavam todos já na avenida desfilando, não deu tempo. E a gente ficou fantasiado na arquibancada assistindo o Caraca. desfile. Aquilo foi bem frustrante, mas foi emocionante, que foi minha primeira vez ali na avenida. E aí, depois de muito tempo, veio a pandemia no meio, não tivemos mais o desfile, etc e tal. Depois de muito tempo, eu pude estar mais uma vez ali na avenida. Eu confesso que eu fiquei arrepiado, eu gostei muito. Eu tive amigos que desfilaram na escola, que foi a vencedora do grupo de acesso, né, Unidos da Zona Noroeste. E tava muito lindo, a estrutura é muito legal, muito iluminado, muita gente. Eu cheguei logo quando a primeira escola estava desfilando, começou 8 horas da noite, então foi bem cedo. Achei as arquibancadas tristes, vazias e fiquei na expectativa daquilo mudar. E de fato mudou. Quando passou das 10 horas da noite, as arquibancadas estavam lotadas, a população enlouquecida, assim, acho que estava todo mundo ansioso por Foi pela gritar, volta né? também da Exato. pandemia, toda Sim. essa questão da calor humano ali, do pessoal vendo o pessoal desfilar com as fantasias, né? Os carros alegóricos. E com certeza deve dar uma emoção. Eu ainda confesso que ainda não tive esse privilégio ainda de ir no Carnaval Santista. Acho que nem outro também, não Mas fui em desfile nenhum, mas vale a pena Não, então. então se programa pro ano que vem, Aí, prestigiar. É um carnaval que tem tudo para crescer cada vez mais. E eu acho que Santos está sempre na vanguarda de diversas iniciativas, né? Sim. E merece ter como compromisso, assim como tem com a virada, né? Com o nosso Réveillon, que é o segundo maior em queima de fogos, já está se sim. tornando algo turístico e realmente Bem atrativo atrativo. nacionalmente. O carnaval nosso também tem potencial, porque a gente atrai escolas da Baixada Santista inteira, a gente tem estrutura para comportar isso. E é legal que nós tenhamos essa ambição de também sermos, assim como Rio e São Paulo, Salvador, enfim, um grande carnaval e entregar para o Brasil uma festa linda, que foi linda, eu gostei muito, respondendo a sua pergunta, foi incrível ver as pessoas felizes com essa retomada, o colorido da avenida, né, de tantas escolas, tantas crianças desfilando, tinham alas de pessoas com deficiência, tinham alas da Bacana. diversidade, enfim, foi realmente, se pudesse ter mais vezes no ano, eu recomendaria que tivesse, porque é uma festa absolutamente incrível. Não, e o que você comentou também é muito importante da questão de valorizar a Zona Noroeste, valorizar aquele espaço, de não tentar não transferir para outro ponto, porque é uma região mais afastada de Santos, mas não deixa de ser Santos. E às vezes é realmente isso que acontece, ela é um pouco desvalorizada. E eu acho que deveria mesmo fomentar aquela região, não tentar mudar de local, mas sim melhorar aquele local que já existe. Porque eu vejo ali, quando é época de carnaval, tudo ali fica iluminado, fica algo bem adverso assim, do dia a dia. E eu vejo o quanto valoriza aquele espaço, quanto movimenta, né? Tudo bem, legal que tá tendo empreendimentos ali, dando à população oportunidade de uma moradia melhor, por ali, enfim, que seja. Mas também ver por esse viés, assim, de primeiro tentar melhorar o que já tem, o espaço que já tem, para depois que realmente não deu certo, tentar migrar para outro espaço. O que eu não, esse ano eu não participei, não assisti o carnaval, mas passei por ali e realmente o estacionamento daquele supermercado que fica ao lado estava abarrotado de carro, ninguém entrava, ninguém saía, estava um caos aquilo ali. O entorno, o trânsito não estava complicado, pelo menos no horário que eu passei por cerca de 8, Não 20 tava horas mesmo. por aí. Quando estava começando mesmo o desfile, na sexta-feira, estava dando para passar tranquilamente. Tranquilamente assim, guardadas as devidas proporções, né? Para um dia de trânsito desviado, tudo assim, estava bacana, estava muito bem organizado. Só não tinha onde estacionar mesmo, porque ali realmente foram construídos vários edifícios e os carros dos condôminos já ficam na rua, muitos carros. Então, o número de vagas realmente reduziu drasticamente. Mas eu penso como vocês, não dá para colocar carroça na frente dos bois, pensar, planejar, melhorar e, de repente, trazer novas festas populares para aquele espaço também durante o ano, porque a população da Zona Noroeste é maior do que a de muitas cidades do interior e a população santista merece esses presentes, especialmente aqueles que envolvem cultura e cultura gratuita, né?
Essa população merece, essa população que trabalha tanto, que faz a cidade funcionar, né, merece tudo isso. E eu vou deixar vocês falarem mais uns 2 minutinhos cada um, sabe por quê? Porque esse programa está terminando e a gente precisa encerrar em alto astral. Então, eu vou deixar você, Gabi, se despedir primeiro, suas palavras finais nessa nossa noite pós-carnaval. Eu quero agradecer pela oportunidade, dizer que foi muito legal, fiquei muito feliz, muito honrado com o convite. É muito importante e eu quero retomar o que você mesmo apontou, que é da importância da gente dar mais voz ou dar mais visibilidade para os programas do Parque Tecnológico. Então, eu quero insistir aqui, é uma fundação pública, é um prédio, um equipamento público do qual a população precisa se apropriar, oferece serviços não só para empreendedores, mas para quem não conhece nada de tecnologia, para quem quer entender como é que funciona a tecnologia, como é que ela pode melhorar o seu negócio, melhorar a sua vida. Esse é o nosso compromisso. O prédio está num processo de reforma nesse momento, de equipagem das suas instalações. A gente vai entregar algo bem bonito nessa gestão, da qual faço parte, junto com o Rogério Villani, presidente, e o Rezende, que é o José Rezende, que é o diretor administrativo financeiro. E é importante que a cada novo programa, se eu puder passar para vocês, para que vocês divulguem para os seus ouvintes, vai ser uma honra poder contar com o apoio de vocês. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Perfeito. Obrigada, Miceli, mais uma vez por ter aceitado aí nosso convite de participar aqui do Politizando e Polemizando. Deixo também aqui o meu até logo aos ouvintes. Obrigado por ter nos assistido, escutado a gente aqui. E não deixe de dar o like lá, compartilhar com todo mundo aí, com todos os amigos. Então, até o próximo programa, gente. Obrigada. E você, Gabriel, está convidado a voltar aqui a cada fase nova do Parque Tecnológico. Vai ser muito legal receber você aqui. E também está convidado para falar sobre a sua pasta na OAB, projetos em desenvolvimento, que para esse programa aqui é uma pauta que super me interessa. Então, já fica feito o convite. Manu, eu vejo daqui a pouquinho, né? Porque semana que vem tem mais programa. E para você que nos acompanha de casa, não perca todos os programas da PAN, são pensados em você, pensados para você. A gente tem o Trabalhador em Pauta, que vai ao ar toda quinta-feira às 18 horas. A gente tem o Bem Natural, que vai ao ar às terças e quintas às 19h30. A gente tem o programa Grite com o Quinho, que vai ao ar às quartas-feiras às 21h30. Então, o programa aqui, é que não falta. Além disso, a gente tem o Papo Empreendedor e o Papo Reto. Não percam os nossos programas. Tem tudo aí na sua internet. Basta colocar, pesquisar o nome dos programas que você encontrará um que faça muito sentido para você. Um grande beijo e até mais. Tchau, galera. Tchau, tchau.